corações. Essa oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, igreja. Então, um prazer. Obrigado, meu amigo. Eu sou o Lucas, sou o esposo da Bia, filho do Vandinho e da Ana, e hoje eu tenho o privilégio de ter aqui minha família, minha esposa ali atrás. Vocês vão ver muitas vezes. Meus pais, que vocês vão ver poucas vezes. E eu estou muito feliz de estar aqui nessa manhã com os irmãos. Existem alguns textos na palavra do Senhor que a gente prega poucas vezes. E, em parte, porque eles são textos difíceis. E que, se a gente pudesse escolher que eles talvez nem tivessem na Bíblia, para não causar incômodo na gente, a gente escolheria isso. E o texto que a gente vai ler hoje se encontra em Juízes, a partir do capítulo 10, a gente vai ver o Juízes 10 e 11. E é a história de um juiz que ele é conhecido... Tá ruim, né? Melhor... Então, vou tirar. Então, beleza. Deixa eu tirar rapidinho, só porque... Eu também prefiro falar no microfone. Mas falaram assim, você quer usar o fone? Eu pensei, tudo bem, né? Fazer desfeita? Não pode. E é a história de um juiz que ele é marcado por um voto que ele fez e que vai gerar em nós sentimentos intensos sobre o que acontece. Vamos abrir? Juízes, capítulo 10. A partir do verso 6, a gente vai ler Juízes 10, do 6 ao 18, e depois a gente segue para o capítulo seguinte. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram aos Balaíns, e aos postes sagrados, e aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos Filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os humilharam e os oprimiram. Durante 18 anos, oprimiram a todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amoreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim e contra a tribo de Efraim. E grande angústia dominou Israel. Então, os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos cultos aos Baalins. O Senhor respondeu: quando os egípcios, os amoreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas os oprimiram, e vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Por isso, não os livrarei mais. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: nós pecamos, faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livre-nos. Então, eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia entre eles e prestaram culto ao Senhor. E ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Quando os amonitas foram convocados e acamparam em Gileade, os israelitas reuniram-se e acamparam em Mispá. Os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros: quem iniciar o ataque contra os amonitas será chefe dos que vivem em Gileade. Irmãos, o livro de Juízes vai ser uma história que a gente vai ver o povo sendo oprimido pelos povos cananeus e clamando ao Senhor que o Senhor os livre. O Senhor vai ouvir o sofrimento desse povo e vai levantar um libertador, um juiz, que vai guerrear contra o povo que está oprimindo os israelitas. E esse juiz, ele caminha, ele leva o povo em um lugar de paz, onde não haverá mais opressão dos povos que estão ao redor, oprimindo os israelitas. Nesse contexto, a gente já teve outros juízes antes de Jefté. Gideão, por exemplo, que foi pregado no domingo passado, ele foi anterior a Jefté. Só que o povo abandonou os caminhos do Senhor. E é assim que começa o texto no verso 6. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Os israelitas começaram a adorar, mais uma vez, os deuses cananeus. E o Senhor, então, manifestou a sua ira. E os povos ao redor dos israelitas o oprimiram.
Tem uma frase do Timothy Keller que diz assim: mas o coração humano continua igual. Ele nos assegura que, quando um ídolo nos escraviza, precisamos adorá-lo ainda mais. O que parece que acontece ali com os israelitas é que, quando eles adoram os deuses cananeus, eles entram num ciclo vicioso onde eles são escravos do pecado e eles passam a adorar ainda mais os deuses cananeus. Às vezes a gente acha que o nosso pecado, ele apenas nos separa de Deus num sentido momentâneo. Mas o que o pecado faz é nos levar cada vez mais para longe de Deus, e quanto mais longe de Deus estamos, mais nós pecamos e queremos pecar. E era isso que acontecia aqui com o povo israelita. Quanto mais distante de Deus eles estavam, mais eles pecavam, mais eles queriam adorar os deuses estrangeiros. E é isso que Timothy Keller fala. Nesse contexto, é relevante a gente comentar brevemente sobre um Deus, com D minúsculo, né? Que é o principal Deus dos Amonitas. Em 1 Reis, capítulo 11, verso 5, não precisa abrir a Bíblia, vou ler para você, diz assim: Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e Maloque, o repugnante deus dos Amonitas. Maloque é um deus, com D minúsculo, famoso. Ele vai aparecer em outros momentos da Bíblia. Também diz assim em 1 Reis 11, 7. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Quemos, o repugnante deus de Moabe, e para Maloque, o repugnante deus dos Amonitas. A palavra do Senhor se refere a Maloque como um deus repugnante. Em parte, porque ao adorar Maloque, o povo fazia algo que é horrendo. Não só diante de Deus, mas diante de todos nós. Imagina se existisse atualmente um culto a um Deus, no qual as pessoas elas sacrificavam crianças, muitas vezes recém-nascidos. O culto a Maloque, a ideia que a gente pode criar é que Maloque, ele foi representado como estátua de bronze com uma face de um animal. E o que os historiadores falam é que Maloque, as pessoas levavam a Maloque suas crianças, e essa estátua ela estaria tão quente, incandescente, e as crianças eram colocadas nas mãos, nos braços de Maloque. E a gritaria seria muito alta das crianças. Então, tocavam tambores para abafar os gritos de dor das crianças. A gente está em 2026. E essa cena é repugnante para todos nós. E ainda que a gente pense assim, o mundo está cada vez pior, e realmente, né, a gente entende que Jesus está voltando e a tendência é que as coisas piorem, mas quando a gente olha para a realidade que o povo israelita se encontrava, os povos ao redor tinham práticas de adoração repugnantes. Só que, no seu sincretismo religioso, os povos que estavam ao redor de Israel faziam Israel assimilar essas práticas. Então a gente pode entender que os israelitas, eles adoravam Maloque. Nesses anos que os israelitas estiveram longe do Senhor, eles tinham práticas de adoração repugnantes. E é nesse contexto que o sacrifício de pessoas, ele era algo real naquela realidade. Por que isso é relativamente importante, irmãos? Porque agora, no capítulo 11 de Juízes, a gente vai se deparar com uma história que também é horrenda. Não vai ser uma criança que vai ser morta, mas a filha de um homem. Vamos abrir então os Juízes 11, só virar a página, né? Diz assim: Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente, filho de Gileade e de uma prostituta. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, os quais, quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de outra mulher. Então, Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali, um bando de vadios se uniu a ele e os seguia. Só então, para a gente entender qual é o fio condutor que está acontecendo. No final de Juízes 10, o povo ele clama ao Senhor uma libertação. Só que a gente ainda não sabe quem vai libertar o povo.
No primeiro verso do capítulo 11, a gente descobre quem será esse libertador, Jefté, o gileadita, um guerreiro valente, filho do Gileade e de uma prostituta. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, os quais, quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de outra mulher. Então, Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali, um bando de vadios se uniu a ele e os seguia. A herança que Jefté vai carregar não é uma herança boa. Jefté não é filho de pais cristãos, Jefté não cresceu na igreja, Jefté ele não tem uma vida com boas referências. Ao contrário, a mãe de Jefté era uma prostituta, o pai de Jefté permitiu que seus irmãos os escorraçassem, então, quando tem a divisão da herança, os irmãos põem Jefté para longe, para fora. Jefté, ele, agora, sem família, sem nada, ele vai para Tobi, que curiosamente significa um lugar bom, e aí Jefté vai para um lugar bom liderar um bando de criminosos. Jefté ele passa a ser o líder da gangue. E é esse homem que Deus vai usar para libertar os israelitas do domínio dos amonitas. A gente aqui, nessa série de mensagens, a gente tem visto algumas histórias que elas não são, do início ao fim, boas. Pessoas começam bem, não terminam tão bem, ou começam mal, mas, para a glória de Deus, termina bem. E a história de Jefté é similar com a de outros juízes que foram levantados por Deus. Iago Martins, ele fala que esses juízes, na verdade, eles são heróis com pés de barro. Porque ainda que Jefté, e a gente vai ver que ele lidera uma libertação onde o povo vai lutar contra os amonitas, a história que Jefté carrega é uma história de dor e sofrimento. E nesse momento a gente pode sim ser compreensíveis com Jefté, entendendo de onde ele vem. O texto continua dizendo: algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os chefes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja o nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Jefté lhes disse: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa do meu pai? Por que me procuram agora, quando estão em dificuldade? Ou seja, gente, lembram que Deus ele falou lá no final do capítulo 10, assim, os israelitas, porém, fizeram ao Senhor, disseram ao Senhor: nós pecamos, faze-nos conosco te parecer melhor, mas rogamos, livra-nos agora. 16. Então, eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia no meio deles e adoraram ao Senhor, que se compadeceu dos sofrimentos de Israel. Quando os amonitas foram convocados e acamparam em Gileade, os israelitas se reuniram e acamparam em Misma. Os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros: quem iniciar o ataque contra os amonitas será chefe dos que vivem em Gileade. E aí ninguém iniciou o ataque. Os amonitas foram convidar um guerreiro valente, que eles conheciam. Quem é esse guerreiro valente? Jefté. Foram a Tobi chamar Jefté, filho de uma prostituta, que estava liderando um bando de criminosos. A palavra do Senhor usa a palavra vadios. Chamam esse homem para atacar os amonitas. Então, Jefté pensa assim: agora é fácil, né? Pois vocês me expulsaram da casa do meu pai há pouco tempo atrás, aí agora está precisando da minha ajuda, estão precisando de um guerreiro valente e me chamam. E Jefté não entende nisso uma oportunidade de ser usado por Deus para expulsar os amonitas, mas sim uma oportunidade de ganhar vantagens com aquele grupo. E olha o que Jefté diz: apesar disso, agora estamos... os líderes de Gileade responderam Jefté dizendo: apesar disso, agora estamos apelando a você. Venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Ou seja, Jefté está falando aqui: olha só, eu não vou só liderar vocês contra os amonitas e depois vou voltar para Tobi, não. Se eu for para lá e os amonitas forem derrotados, eu serei o chefe de vocês. Então, os de Gileade dizem: perfeito, o Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Verso 11 diz: assim, Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo fez chefe e comandante sobre todos. Ele repetiu diante do Senhor em Mispá todas as palavras que lhe tinha dito. O rei dos amonitas
respondeu aos mensageiros de Jefté: quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras, desde o Arnon até Jaboque e até o Jordão. Agora me devolvam essas terras pacificamente. Jefté mandou de novo mensageiros ao rei amonita, dizendo: Israel não tomou a terra de Moabe, tampouco a terra dos amonitas. E aí, irmãos, do verso 11 até o verso 28, a gente vai ler um diálogo entre Jefté e o rei dos amonitas. E aí, em casa, com mais calma, vocês podem ler o diálogo, que é muito interessante. Mas o clímax da história, ele vai se dar no verso 29. Depois desse diálogo, o verso 29 diz: então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Esse atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa de Gileade e daí avançou contra os amonitas. A história que a gente está lendo aqui diante de nós é a história no qual Deus vai usar Jefté para libertar o povo dos amonitas. Lembram aquela história que eu contei de um Deus que, quando adoravam ele, adoravam com sacrifício de crianças? Maloque. Maloque é o principal Deus dos amonitas. Então, nesse momento, quando Jefté liderar uma guerra contra os amonitas, vai ser não apenas contra os amonitas, mas representando a guerra do Deus de Israel contra Maloque, contra o Deus dos amonitas. E nesse momento, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo veio sobre Jefté. Ou seja, Deus estava com Jefté. Ainda que Jefté tenha sido filho de uma prostituta, o líder de uma gangue de criminosos, um homem que definitivamente ele não tinha sido criado com os bons costumes, Deus usa Jefté para livrar o povo dos amonitas. Talvez seja importante aqui a gente ter uma certeza. O texto ele não nos garante que essa era a vontade plena do Senhor. Por quê? Quem foi procurar Jefté não foi Deus. Deus não foi até Jefté igual ele foi com Gideão. Lembra, no domingo passado? E ele fala com Gideão. Não. O povo, os gileaditas, procuram Jefté. Talvez porque Jefté fosse um guerreiro valente. Só que agora, no momento em que a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, a gente encontra coerência no texto para entender que o Senhor, ele aprovou de alguma forma Jefté, e ele usaria Jefté na luta contra os amonitas. Nesse sentido, irmãos, até porque no próximo verso a gente vai ler algo muito polêmico, seja relevante também a gente falar que o fato do Senhor ter estado com Jefté não significa que o Senhor aprovava todas as atitudes de Jefté. Quando diz, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, não significa que Jefté ele foi selado pelo Espírito Santo. Quando a gente olha para o ministério do Espírito Santo atualmente, nós cristãos somos selados pelo Espírito da promessa. Amém? E aí nós acreditamos piamente que, uma vez salvo, sempre salvo. O Espírito Santo, ele é o nosso consolador, ele está conosco e ele nunca irá sair. A gente não precisa fazer aquela oração de Davi, em Salmo 51, não retires de mim o teu Santo Espírito. Porque a gente não precisa ter medo do Espírito Santo sair de nós. Lá no Antigo Testamento, Davi realmente tinha esse medo. Por quê? Porque o Espírito Santo vinha e saía. A gente pode ler, por exemplo, em Êxodo, no capítulo 31, do verso 1 ao 5, diz assim: disse então o Senhor a Moisés: eu escolhi Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito Santo, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze. O Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele se apoderava de pessoas para um determinado trabalho. Então, quando o templo foi construído, esse artista, por exemplo, o Senhor possuiu ele para que ele desenhasse, tivesse grandes habilidades artísticas. A gente vê, por exemplo, o Senhor possuindo quem? Saul. E depois o que o Senhor faz? Ele sai de Saul. Então a gente olha para o ministério do Antigo Testamento, para o ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento, com essa transitoriedade. Amém? Nesse sentido, a gente tem a certeza que o Espírito Santo, ele se possa de Jefté, para que Jefté faça um trabalho específico, que é libertar os israelitas dos amonitas. Só que Jefté talvez não tenha clareza de que o Senhor realmente estava com ele. Porque logo após ser habitado
logo após o Espírito Santo habitar em Jefté, olha o que Jefté faz no verso 30. Jefté fez um voto ao Senhor. Olha o que Jefté fala para Deus. Se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que sair da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Vou ler novamente o que Jefté fala. Se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que sair da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. A gente não encontra nenhum texto na Bíblia no qual Deus diz que se agrada do sacrifício de pessoas. Na verdade, a gente encontra textos na Bíblia que diz que Deus age com horror e repugnância ao Deus de Moloque. E é nesse momento, irmãos, que eu encontro uma das maiores lições desse texto. Porque Jefté, ele é bem intencionado. Jefté, nesse momento, ele está com o Espírito Santo ao lado dele para realizar uma boa obra, uma obra específica. E ainda assim, Jefté, seguindo os costumes da sua cultura, ele acha que o Senhor vai querer o sacrifício de uma pessoa. Como Deus de Moloque gosta. Naquele contexto, era comum, antes de ir para a guerra, as pessoas fazerem combinados com Deus. Então, se eu fizer tal coisa, Deus vai me dar tal coisa. Parece que até hoje a gente barganha um pouco assim com Deus, né? Em algumas orações, a gente fala assim, Senhor, se tu me deres isso, eu prometo que eu não peco mais. Quando eu era adolescente, eu me converti genuinamente com 17 anos. E eu queria medicina. Eu tinha certeza que para eu passar em medicina, um dia eu teria que tirar o conceito A na UERJ. Quem está fazendo vestibular agora sabe essas questões de conceito e tudo mais. E não tinha como eu ir para a segunda fase da UERJ se eu não tivesse tirado A na primeira fase. E aí eu falei assim para Deus, Deus, se tu existes, Pai, me faz tirar A na UERJ. Só que eu sabia que eu era safado. E eu sabia que a chance de eu tirar A na UERJ, voltar para casa e me esquecer do voto que eu fiz ao Senhor, eu sabia que isso poderia acontecer. E eu lembro que eu escrevi, se Deus te der um A na UERJ, não esqueças dele. E eu botei em cima da cama. Eu sei que eu tirei A na UERJ naquela ocasião. Eu chego em casa, leio o papel, eu penso, amém, glória a Deus. E o que eu faço logo depois? Jogo o papel fora. E não foi aquela semana que eu me encontrei com o Senhor. A gente costuma olhar para Deus quando a gente quer muito alguma coisa. E a gente se coloca num lugar de a gente querer tanto aquilo que a gente faz qualquer coisa. Inclusive, barganhar com o Senhor. Aqui, Jefté, ele era alguém que estava tentando articular com Deus alguma certeza dele conquistar os amonitas. Outra informação que parece ser relevante é a característica de Jefté, a personalidade dele. Lembram que ele tentou articular com os irmãos, ser o líder de tudo depois da guerra? Jefté, ele é desenrolado. Jefté, ele não aceita só o que deram para ele, ele está articulando. Quando vocês lerem em casa, por exemplo, o diálogo dele com o rei dos amonitas, vocês vão ver. Jefté, ele é alguém negociador. E ele passa a querer negociar com o Senhor. E ele diz, se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que sair da porta da minha casa ao meu encontro, quando retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Então, o verso seguinte diz, Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas mãos dele. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroé até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Queramim. A derrota foi grande. Assim, os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Olha agora, irmãos. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, a sua filha saiu ao seu encontro.
dançando ao som dos tamborins. E agora? O que a gente faz? Talvez por essa Jefté não esperasse. Só para a gente ser honesto com as possibilidades, existe a chance de, na verdade, quando Jefté falou que aquele que sair da porta da minha casa, eu oferecerei em holocausto, existe a possibilidade de ser, na verdade, um animal. Então, o texto, ele realmente deixa tudo muito ambíguo na língua original. Então, pode ser que Jefté não estivesse se referindo a uma pessoa, mas sim a um animal. Só que Timothy Keller fala assim, isso não faz sentido. Porque se Jefté estivesse se referindo ao sacrifício de um animal, ele viu a sua filha entrando, o que ele vai falar? Ah, não, minha filha não vale, né? Deixa eu esperar passar um cordeiro aqui para eu sacrificar o cordeiro. É como se eu estivesse falando assim, nossa, estou com muita fome. O que me trazerem eu vou comer qualquer coisa. E aí Ramon me traz o cachorrinho dele. Eu não vou comer o cachorrinho de Ramon. Porque eu não estou, isso não é uma possibilidade. E Timothy Keller usa exatamente essa analogia para a gente entender que, assim, se Jefté estivesse se referindo a algum animal, por que ele sacrificaria a sua filha? E quando a sua filha entra, além disso, gente, era muito comum naquela época, após os guerreiros voltarem das suas vitórias, as mulheres o receberem dançando. Então, a chance de uma mulher sair em direção a Jefté seria muito grande. Então, a sua filha sai em direção a ele. E olha o que o verso diz. Ela era filha única, já que Jefté não tinha outros filhos. Quando a viu, rasgou as suas vestes e gritou, ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz um voto ao Senhor que não posso quebrar. Meu pai respondeu, a sua palavra foi dada ao Senhor, faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor vingou dos seus inimigos, os amonitas. John Goldingay, ele é um importante teólogo do Antigo Testamento, ele diz assim, há algumas questões para as quais a narrativa não dá nenhuma resposta. Quem ou o que ele imaginou que sairia da casa ao seu encontro? A promessa de Jefté teve algum efeito que levou Deus a lhe dar a vitória? Porque o nome de sua filha não é nem mencionado. Não é monstruoso que ele acuse a sua filha pelo que acontece e que veja como trazendo calamidade sobre ele? Porque ela não resiste à implementação da promessa de seu pai, porque ela falou, não, vou fugir. Você não vai me matar. Mas não, ela parece ter uma postura aqui completamente compassiva e diz, ó pai, faça o que tu prometeu ao Senhor. Por que Deus não interveio? A exemplo do que fez quando Abraão estava prestes a sacrificar Isaac. O silêncio de Deus, nessa passagem, irmãos, ele é uma resposta. Deus, ele absolutamente estava nesse momento triste, entristecido. Ele olha para o que Jefté, para a promessa de Jefté, para o voto de Jefté, de forma repugnante. Porque esse é o sentimento do Senhor com a maldade e com a injustiça. Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Essa pergunta, irmãos, a gente não consegue responder. Mas fato é que Jefté, a sua família e as pessoas ao redor, elas tinham uma compreensão completamente distorcida sobre a adoração ao Senhor. O voto começa errado quando ele tenta barganhar com Deus. Ele continua errado quando ele vê saindo uma pessoa de sua casa. E ele parece ficar ainda pior quando essa pessoa é sua única filha. Fruto de sua cultura ou não, seja por sincretismo religioso ou não, mas o que Jefté faz é repugnante aos olhos do Senhor. E isso nos leva a uma grande lição, irmãos. O perigo da gente se moldar pela cultura que a gente está inserido. Jefté, ele era bem intencionado. Isso que é o pior, na minha opinião. Ele não tem aqui a compreensão de que o Senhor estava odiando o que ele estava fazendo.
Porque essa era a cultura que ele estava inserido, ele via os outros povos fazendo exatamente isso. E os outros povos, quando se relacionam com os deuses falsos, se relacionam com ideia de barganha, se relacionam com votos, se relacionam com sacrifício de pessoas. Então, Jefté assimila isso para os seus próprios hábitos, tradições e crenças, e ele faz o mesmo com o Senhor. Será que existem marcas da nossa cultura que a gente tem assimilado e que o Senhor detesta? Será que nós, cristãos, não deveríamos ser extremamente cuidadosos com os pontos da cultura que nós estamos inserindo em nossa vida? Será que a gente não deveria pensar nas músicas que a gente está escutando, nas séries que a gente tem visto? Será que, ao tentar muito ter uma vida estável, com todas as coisas muito bem garantidas, a gente não está se rendendo à ideia de consumo, onde a gente sempre vai ter as coisas? Será que, quais são as marcas do nosso tempo que a gente tem que ter muito cuidado e que isso não ofende ao nosso Deus? Será que diante de dificuldades no emprego, o Senhor não clama para que a gente tenha um coração devoto, que a gente confie no Senhor de todo o nosso coração, entendendo que todas essas coisas são passageiras? Jefté, ele sacrificou a própria filha, achando que estava honrando a Deus, quando na verdade ele estava cometendo algo que é horrendo. E o pior, gente, ele podia ter aberto a Bíblia para descobrir que ele não precisava ter sacrificado a filha. Em em Levítico 5, do 4 ao 6, olha o que está escrito quando as pessoas fazem votos sem pensar. Se alguém impensadamente jurar fazer algo bom ou mal, em qualquer assunto que alguém possa jurar descuidadamente, ainda que não tenha consciência disso, quando souber, será culpado. Quando alguém for culpado de qualquer dessas coisas, confessará em que pecou, e pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho, como oferta de reparação. E em favor dele, o sacerdote fará propiciação pelo pecado. Ou seja, se Jefté abrisse em Levítico, ele leria que o voto descuidado dele, impensado, teria como resolver. Seria ele pedir perdão, trazer um animal, e o sacerdote iria purificar. A nossa percepção de pecado e não pecado precisa estar alinhada com a Bíblia. A gente só vai ter discernimento sobre quais são os pontos da nossa cultura que a gente tem que ter muito cuidado em assimilar quando diante da palavra do Senhor, a palavra do Senhor condena esses pontos. Jefté, ele poderia ter olhado para o voto dele e pensado, não vou fazer isso. Tem como resolver. Em Deuteronômio, no capítulo 12, diz assim: não adorem o Senhor, o seu Deus, da maneira como fazem essas nações, porque ao adorarem os seus deuses, elas fazem todo tipo de coisa repugnante que o Senhor odeia, como queimar seus filhos e filhas no fogo em sacrifícios aos seus deuses. Vou ler novamente, irmãos. Olha o que está escrito em Deuteronômio 12. Não adorem o Senhor, o seu Deus, da mesma maneira como fazem as outras nações, porque quando eles adoram os seus deuses, os deuses falsos, fazem todo tipo de coisas repugnantes que o Senhor odeia, como queimar seus filhos e filhas no fogo em sacrifício a seus deuses. Nesse momento, Jefté, ele faz exatamente o que os outros povos fazem. E o que parece então, irmãos, é que esse é o grande ensinamento de Jefté para a gente, né? Que a gente não se permita assimilar os traços da nossa cultura, deturpando o Evangelho. Só que, nesse momento, a gente não vai fechar a Bíblia, orar ao Senhor e pedir para que, em nome de Jesus, essa não seja a nossa história. Porque Jefté é um exemplo de fé. Porque se a gente abrir agora Hebreus, capítulo 11, do 32 ao 34, a gente vai ler: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão
Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. O homem que fez um voto insensato, cumpriu o seu voto, ele é mencionado num dos principais capítulos de Hebreus, Hebreus 11, os heróis da fé. E agora a nossa cabeça, ela explode. Que contradição! Como assim Jefité, esse homem que o pregador está fazendo a gente achar que ele é ruim, ele aparece em Hebreus 11 como sendo um herói de fé? Tem uma frase do John MacArthur que nos ajuda a conceber isso. John MacArthur diz: a despeito de seu tolo voto, a confiança de Jefité estava no Senhor. A despeito do seu tolo voto, a confiança de Jefité estava no Senhor. Mesmo pessoas de fé cometem erros, e Deus honrou a fé de Jefité. Uma coisa, meus irmãos, a gente sabe. Quando a gente chegar lá no céu, a gente vai olhar para a cara de Jefité. E o que ele fez não apagou a salvação em Cristo Jesus que ele encontrou por meio da fé. E se o ensino que esse juiz nos traz sobre como nós precisamos clamar ao Senhor para que Deus nos dê clareza sobre as nossas ações, sobre as nossas crenças, sobre os nossos hábitos. Existe uma mensagem aqui de que o justo viverá pela fé e de que não há nada que a gente fez que seja maior do que o sacrifício de Jesus Cristo por nós. Jefité, com certeza, irmãos, com o Espírito Santo, selo da promessa, que gera arrependimento, Jefité, ele vai ter se arrependido disso. Mas, mais do que isso, mais do que o que Jefité fez, Jefité encontrou consolo no Senhor. Eu não sei qual é a sua história. Eu não sei se um dia você fez algo que você concebe como horrendo e repugnante aos olhos do Senhor. Eu não sei se você matou alguém. É bem provável que não. Mas Jefité, ele encontra no Senhor o perdão para os seus pecados. E eu e você podemos encontrar no Senhor o perdão para os nossos pecados. A história de Jefité nos ensina que se o Senhor perdoou Jefité, ai de nós se a gente não perdoar aqueles que estão ao nosso lado, que erram e pecam e fazem atrocidades. Não cabe a nós ser o juiz do que Deus perdoa e do que Deus não perdoa. Mas sim nos gloriarmos na ideia de um Senhor e Salvador que faz com que o justo viva pela fé. Amém? Jefité, o gileadita, é uma inclusão surpreendente na lista. Ele foi um poderoso guerreiro, cuja fé é mostrada na sua firme convicção que Deus guiou o seu povo Israel durante o período do Êxodo e na entrada em Canaã, o qual Deus usou para vencer os amonitas no momento crítico da história. Peter O'Brien. Queria, nesse momento, que a gente fechasse os nossos olhos, se curvasse e pedir ao Senhor para que, em nome de Jesus, que Deus, que é o Senhor sobre todas as coisas, é o Deus Criador, Ele, por meio da ação do seu Santo Espírito, nos conforme a Ele. Que diante de tantos desafios que nós vivemos no nosso dia a dia, nós possamos ter como nosso Consolador, aquele que nos guia, o Espírito Santo. Que nós possamos clamar ao Senhor para que, em nome de Jesus, nós possamos adorar a Deus da maneira com que Ele deseja que nós o adoremos.
que nós sejamos adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, que a gente conheça o nosso Deus, que ao abrir a palavra do Senhor, nós possamos encontrar a luz que guia os nossos caminhos. E se há alguém aqui que é atormentado, porque fez algo no passado e sente remorso, culpa, que em nome de Jesus, tenha certeza de que o Senhor, por meio de Jesus Cristo, Ele cobre a nossa multidão de pecados. E nós podemos viver uma vida livres. Porque o pecado, ele já não mais tem domínio sobre nós. Pois Cristo nos libertou. Nós fomos transportados de um reino de trevas para a sua maravilhosa luz. Que o Senhor nos ensine a amar os nossos irmãos, a despeito das coisas que nós consideramos que sejam horrendas que eles fazem. Que possamos clamar para que o Senhor, aquele que é capaz de perdoar todo pecado, possa alcançar aqueles que estão ao nosso redor. Que a história de Jefté nos ensine o que não fazer, mas que também seja um lembrete constante da misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. Que direi mais? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão e Jefté, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Deus, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra, ela nos sonda, ela nos orienta. Obrigado pela história de Jefté, que nós possamos aprender, Deus, com esse homem que teve seus pés de barro, marcados por um voto insensato, mas muito mais do que o voto insensato de Jefté. Nós aqui diante do Senhor, glorificamos ao Senhor, Pai, porque o justo vive pela fé. E ainda que a gente olhe para nós mesmos e se vê melhores que Jefté, nós sabemos que diante do Senhor, nós somos completamente dependentes de sua misericórdia, dependentes de seu amor, dependentes do amor do Senhor que apagou todas as nossas transgressões de pecado. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu espero que a história de Jefté possa nos ajudar a ver uma vida crentes daquilo que é o desejo de Deus para o nosso coração. Que a gente não cometa um erro danado desse, tendo escrito na Bíblia o que Jefté poderia ter feito. Mas que, pela fé, nós possamos repreender toda a voz de Satanás que coloca culpa em nossos corações sobre qualquer coisa do nosso passado. Porque em Cristo nós somos